Para quem não me conhece, eu sou Wagner Lima. Eu, juntamente com a minha amiga Roberta Santana, estaremos apresentando um seminário, um webinar sobre microscopia eletrônica. Eu sou eletrotécnico de formação, com engenharia de materiais, com mestrado e doutorado em metalurgia também. A Roberta, ela é técnica em mecânica, graduada em matemática, com mestrado em engenharia de materiais e metalurgia, como eu, e está fazendo agora o seu doutorado. Pois bem, sem nos prolongar mais, eu já vou compartilhar aqui a tela. Pois bem, a nossa palestra tem o título Microscopia Eletrônica de Varredura, Conceitos Básicos e Aplicação no Setor Elétrico, ministrado pela Roberta Santana, que faz parte da equipe de metalurgia, cuja Heloísa Furtado e o Josélio Sena são gerentes do laboratório e dos projetos. E eu sou Wagner Lima, faço parte do Laboratório de Propriedades Elétricas e Magnéticas, sobre a gerência do professor Márcio Sens. Pois bem, uma breve introdução sobre microscopia. O que vem a ser microscopia? Ela tem o objetivo de obter imagens ampliadas de um determinado objeto, que nos permitam distinguir detalhes que não são revelados a olho nu. Vamos exemplificar isso com uma ação do nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente está lá na cozinha, aí vê aquele pontinho preto andando na nossa parede. Se a gente chegar mais perto com uma lupa, a gente vai observar que é uma formiguinha, em que ela possui partes, um corpo com partes lisas, cabeça, membros, estruturas. Enfim, se nós ampliarmos ainda mais esse objeto, nós vamos ver que o corpo dela não é tão liso assim, possui escamas, os próprios olhos também possuem uma escama, e se a gente ampliar ainda mais, obtém-se mais informações. Por exemplo, a gente vê umas estruturas parecendo pelos ao redor dos olhos. Enfim, o que a microscopia faz é obter informações de um determinado objeto para responder perguntas que antes não eram observadas a olho nu. E já lá no nosso ensino fundamental, nós já havíamos aprendido sobre a importância do microscópio, sendo que o microscópio óptico foi desenvolvido no século XVII. Esperou-se praticamente 3 séculos para que houvesse um incremento nessa tecnologia, para que a gente conseguisse ampliar ainda mais, observar ainda mais coisas que o microscópio óptico não atendia, com o advento dos microscópios eletrônicos. Eu não vou me prender muito aqui às datas, eu somente gostaria de mostrar que esse aqui é um dos supostos primeiros microscópios eletrônicos de varredura desenvolvidos por Van Ardenne, e se a gente se atentar bem, o mecanismo dele é bem parecido com os que estão nos dias atuais. Obviamente, houve um desenvolvimento na parte de materiais, de softwares, mas os princípios de funcionamento vêm a ser bem parecidos. Na verdade, o microscópio óptico é essa caixa branca aqui. E o que vem a ter dentro dessa caixa branca? O microscópio ele é formado por partes, as quais temos um canhão de elétrons, que é onde são gerados elétrons, e um conjunto de lentes, para até chegar esse feixe de elétrons corretamente à amostra, sendo emitido uma série de sinais que são detectados por um detector, e os sinais são enviados a um sistema de processamento de dados. E todo esse aparato está sob um nível de vácuo considerável, para poder ter uma maior eficiência das análises, e bem como a conservação do equipamento, certo? Mas nenhum desses mecanismos seria possível se a mãe natureza não ajudasse o homem. O que eu quero dizer é que quando tem um feixe de elétrons incidindo sobre uma amostra, há uma série de radiações, há uma série de interações entre elétron e matéria. Eu não vou me prender muito a todos os níveis de energias envolvidos, mas eu vou chamar a atenção aos raios-x característicos, aos elétrons secundários e aos elétrons retroespalhados. Tendo uma observação de que os elétrons secundários eles estão mais próximos à superfície que os elétrons retroespalhados.
Pois bem, eu acho que eu falei um pouquinho, eu vou deixar agora um vídeo que a gente preparou, eu espero que vocês gostem, e depois a gente volta à nossa apresentação, ok?
Pois bem, vamos descrever agora as partes do microscópio eletrônico de varredura. Vamos começar pela fonte de elétrons. Como são gerados os elétrons nesse fantástico equipamento? A partir do momento em que nós temos um filamento, em que passa-se corrente elétrica sobre ele, temos uma configuração de um cilindro de Wennet, que, na verdade, ele arranca os elétrons desse filamento, ao qual esses elétrons são acelerados por meio de uma fonte de tensão presente em um anodo, tendo, assim, uma emissão de corrente elétrica, um feixe de elétrons incidindo até uma amostra. O importante é observar aqui que o equipamento podem ter vários tipos de filamento. Os mais comuns vêm o seu filamento de tungstênio, o cristal de hexaboreto de lantânio e uma particularidade que vem a ser o FEG, que é um Field Emission Gun, que na verdade utiliza um monocristal de tungstênio. As duas primeiras são fontes termiônicas, são chamadas fontes termiônicas, e o MEV é um caso à parte. Bom, enfim, o que é mais comum é ser utilizado filamento de tungstênio, mas o hexaboreto de lantânio também tem sua aplicação em diversos equipamentos. Ele possui um brilho mais intenso que o filamento de tungstênio, ele também possui uma vida útil maior, em torno de 10 vezes mais, só que ele é um pouco mais caro. E a substituição desse elemento, geralmente é feito pela empresa, ou pelo fabricante do equipamento. Já o FEG, ele requer alguns cuidados. Ele, por exemplo, ele tem que ter um nível de vácuo mais elevado que os outros dois. Ele gera umas imagens fantásticas e até sem muito esforço, vamos dizer dessa forma, e até com amostras que não conduzem tão bem assim. Sendo que ele também não é muito indicado para a realização de microanálises, certo? Todo microscópio possui lente. A lente ela serve para direcionar, mudar a trajetória do feixe óptico, do feixe de luz, no caso, o feixe de elétrons. No caso dos microscópios ópticos, nós temos prismas para desempenhar essa função. Já nos microscópios eletrônicos, as lentes são feitas por meio de bobinas, nos quais colimam o feixe de elétrons e direcionam até chegar às suas amostras com maior eficiência. E no caso do MEV, nós temos dois grupos de lentes, que vêm a ser a condensadora e as objetivas, cada uma delas com a sua função. Por exemplo, a condensadora ela tem o objetivo de controlar o tamanho do diâmetro do feixe, certo? Já a objetiva, ela foca esse feixe sobre a amostra, ela é quem é responsável pelo foco da amostra. Todo esse sistema precisa estar em vácuo. Ele é de fundamental importância para aumentar a eficiência do feixe de elétrons e também para evitar a oxidação, principalmente da fonte de elétrons. Sendo que o nível de vácuo não é obtido de uma forma única, precisa de estágios, nos quais a gente chama o estágio primário, que é desempenhado geralmente pela bomba mecânica, e um estágio secundário, para obter níveis maiores de vácuo, que venham a ser produzidos pela bomba difusora ou por uma turbomolecular, certo? Pois bem, como que nós conseguimos enxergar os objetos? Vamos fazer um exemplo aqui. Nós temos um fundo branco. Eu vou dar um clique e vai aparecer um objeto. Sim, o objeto apareceu. Eu sei que fica difícil de ver. Ele está justamente nessa posição. Eu vou dar cliques sucessivos e esse objeto ele vai ser nítido com maior facilidade, vai ser observado com maior facilidade. O que acontece? O olho humano, ele observa, ele consegue identificar dois objetos devido à fronteira criada pela diferença de contraste. É assim que nós enxergamos. Já o microscópio eletrônico, os detectores funcionam como olhos, certo? E esses detectores, eles são sensíveis a determinados níveis de radiação, a determinados níveis de energia. O que eu quero dizer aqui, que um detector, em particular aplicado por elétrons secundários, ele não vai conseguir enxergar os elétrons retroespalhados.
e vice-versa. Nós precisamos ter um detector específico para um determinado nível de energia envolvida. O detector ele serve para captar a informação, a energia, amplificá-la e enviá-la para processadores para formar imagem e ser observada pelo operador, pelo analisador. Sendo que os detectores mais comuns utilizados venham ser os elétrons secundários, os elétrons retroespalhados e de raio-x característicos. Vamos detalhar um pouco mais sobre cada um deles. Os elétrons secundários eles são produzidos devido às interações inelásticas envolvendo elétrons de alta energia com os elétrons das camadas de valência. Ou seja, o nível de energia envolvido nesse processo está na ordem de algumas dezenas de eletronvolts. E os elétrons secundários, eles são muito sensíveis às superfícies, eles estão próximos à superfície. Isso reflete em que ele vai conseguir descrever com melhor detalhes o relevo, a topografia da amostra. Então, os elétrons secundários, eles são bastante empregados quando nós queremos estudar, por exemplo, uma análise de falha, onde a gente quer ver uma superfície de fratura, quando nós queremos ver detalhes de relevos da sua amostra, certo? Já os elétrons retroespalhados, eles são produzidos pelas interações elásticas dos elétrons primários com os átomos da sua amostra. Eles estão envolvidos com uma energia um pouco mais alta do que os elétrons secundários, na ordem de algumas dezenas de quiloelectrovolts, e possuem uma profundidade maior do que os elétrons secundários. O importante frisar aqui é que, apesar de que o detector de elétrons retroespalhados ele dê certas informações sobre a topografia da amostra, a principal aplicabilidade dele é formar uma imagem devido à diferença de contraste existente no número atômico da amostra. Ou seja, se nós temos uma variação de composição química na amostra, ele é mais sensível a essa formação dessa imagem. A gente vai exemplificar um pouco mais à frente. Os outros dois detectores, com os elétrons secundários e os elétrons retroespalhados, formavam imagens a partir de informações obtidas por elétrons. Já os detectores de raio-x característicos têm umas particularidades. Por exemplo, a primeira delas que eu chamo a atenção é que elas, ao invés dos outros dois pegarem as informações de elétrons, já os raios-x característicos pegam as informações devido à emissão de fótons nas camadas mais internas dos átomos da sua amostra. E eles também não formam imagem, mas só que eles dão informações muito importantes para as suas análises. E os dois principais detectores observados, que existem no mercado, vêm a ser os detectores de dispersão de energia, o EDS, e os detectores por dispersão em comprimento de onda, o WDS, sendo que o primeiro é o mais largamente utilizado por várias vantagens. Pois bem, como que são os resultados, então, obtidos por esse tipo de detector? Quando é incidido... Quando é incidido uma amostra, melhor dizendo, quando o feixe de elétrons incide sobre a amostra, o detector ele forma vários níveis de energia. E o nível de energia está envolvido com o elemento ao qual ele está sendo analisado. Por exemplo, o cromo, o enxofre, o fósforo, eles possuem níveis de energias diferentes entre si. Então, foi feito um padrão para poder identificar esses elementos. E o mais interessante, quanto maior o tamanho desse pico, ele também reflete o teor desses elementos na sua amostra, fazendo dessa forma uma análise semi-quantitativa, uma análise química semi-quantitativa da sua amostra, que é obtida de uma maneira bem rápida. É possível também obtermos um mapeamento de elementos na sua amostra, mas a gente vai exemplificar também isso.
Bom, eu acredito que eu já falei demais, eu vou deixar o comando agora da palestra com a minha amiga Roberta, e eu agradeço enormemente a atenção. Daqui a pouco a gente volta. Vai lá, menina. Obrigada, Wagner. Obrigada, Mércia. Obrigada a todos por estarem me assistindo. Bom dia. Bom, eu gostaria de lembrar também que existe uma pesquisa de satisfação que está sendo colocada aí na área de perguntas e respostas. Eu gostaria que todos se pudessem respondê-las, é importante para a gente, tá? Eu gostaria de também comunicá-los que eu moro numa rua que tem bastante barulho, bastante movimentado, então qualquer som de movimentação de carro está vindo do meu microfone, que nesse momento está ativado. Bom, eu vou falar com vocês um pouco, então, agora sobre a difração de elétrons retroespalhados e a técnica de EBSD. A difração de elétrons ela é bem conhecida desde os primórdios da microscopia eletrônica. No microscópio eletrônico de transmissão, que é um microscópio que antecede o microscópio eletrônico de varredura, ela é utilizada através do imageamento do plano focal, que permite identificar a orientação cristalográfica da área que contribui para a difração. A técnica de difração de elétrons retroespalhados, ou Electron Backscatter Diffraction, daí a sigla EBSD, no microscópio eletrônico de varredura, ela é um pouco diferente de como acontece no microscópio eletrônico de transmissão, mas oferece a possibilidade de mapear a orientação cristalográfica de grãos individuais de um agregado policristalino, seja ele rocha, metal ou cerâmica, assim como acontece no MED. Inicialmente essa técnica era limitada aos grãos de... Só um minuto, gente. Inicialmente limitada aos grãos de materiais metálicos, essa metodologia, então, foi sendo progressivamente adaptada para uso em cerâmicos, minerais e, por último, em rochas. A difração de elétrons no MET é feita, então, com um feixe paralelo, gerando padrões de difrações semelhantes aos difratogramas de Laue, ou com feixes divergentes, gerando os padrões de Kikuchi. Os difratogramas de Laue são semelhantes àqueles que as pessoas que trabalham com raio-x conhecem. Como a amostra de um microscópio eletrônico para um microscópio eletrônico de transmissão, ela é muito fina e elétron transparente, é observado, então, um espalhamento para frente, né, chamado em inglês forward scattering, que é capturado pela tela fosforescente do MET. No MEV, quando um feixe de elétrons interage com a amostra, forma-se, então, um volume de interações, né, chamado pera de ionização, e nesse volume, uma fração significativa de elétrons, ela não perde energia, né, apenas muda de direção dentro da amostra, ou seja, sofre um espalhamento quase elástico. Quando a superfície da amostra se encontra fortemente inclinada, a probabilidade desses elétrons conseguirem escapar dessa amostra é bastante grande e podem descrever suas trajetórias como se fossem emitidos por uma única fonte pontual, situada na pera de ionização e próxima à superfície. Essa é a região da pera de ionização, onde são gerados os elétrons retroespalhados. Esse feixe divergente de elétrons, ao percorrer uma distância em nanômetros, tá? Essa distância dessa região onde são gerados elétrons retroespalhados até a superfície da amostra, ela é muito pequena, então é uma distância em nanômetros, espalha-se, então, coerentemente nos planos cristalinos formados, os planos cristalinos, então, por causa da sua natureza ondulatória. E sofre, então, um fenômeno de interferência que denominamos difração. Tá? A difração de elétrons, ela obedece à lei de Bragg, enunciada aqui na figura, tá? Onde N é um número inteiro,
que representa a ordem de difração. Lambda é o comprimento de onda do feixe de elétrons incidente. D é a distância interplanar. E θ, o ângulo de incidência em relação ao plano cristalino, ou seja, o ângulo de difração. A figura também mostra, né, a peradionização, né, e o de um feixe de elétrons aqui de 30K eletronvolts com uma amostra inclinada de 70%, de 70 graus em relação à horizontal. O feixe, ele incide de uma forma quase que rasante e cerca de metade dos elétrons serão retroespalhados. A figura mostra também que eles saem do interior da amostra, né, em todas as direções, e somente aqueles que saem da fonte com o ângulo correto são os que vão difratar nos planos cristalográficos e produzir os cones de Kossel. Essa interação dos cones de Kossel com a tela fosforescente é que vai produzir a banda de Kikuchi. O grande ângulo de abertura entre os cones, né, o grande ângulo de abertura desses cones é que vão fazer com que eles sejam projetados como se fossem linhas na tela fosforescente. Cada banda de Kikuchi ou par de cones captada pela tela fosforescente, ela possui a mesma orientação do plano cristalográfico da amostra. E as relações geométricas entre essas bandas são idênticas àquelas representadas pelo plano do cristal. O conjunto de bandas de Kikuchi formam, então, o que a gente chama de padrão de EBSD, que mostrará, então, todas as características de simetria do cristal que está sendo analisado. Os elétrons, então, que escapam da amostra, eles são separados em dois grandes grupos. Os que perderam energia e aqueles que retornam às superfícies com energia mais baixa. Os elétrons com energia mais baixa têm outro comprimento de onda e não difratam como os elétrons elasticamente espalhados. Porém, eles contribuem sim para o padrão de difração com uma fosforescência de background. O padrão de difração, ele representa apenas 10% da intensidade do sinal gerado. Bom, para que esses padrões sejam captados, o microscópio eletrônico de varredura, ele precisa de alguns acessórios, né? Ele precisa ser inserido na câmara de vácuo uma tela fosforescente, tá? Onde serão impactados os elétrons difratados, uma câmara de captação de baixa luminosidade, ou seja, uma câmara CCD, externa à câmara de vácuo, e essa câmera é que vai capturar a imagem do padrão de Kikuchi, tá? Através de uma janela de quartzo e transferir para um monitor, onde esse padrão pode ser visualizado em tempo real. Usualmente, a tela fosforescente ela é montada na parte de trás da coluna do MEV, numa posição vertical e perpendicular ao plano formado pelo feixe, e normal à amostra. A tela é aproximada da amostra apenas quando a técnica de EBSD é utilizada. Acho que vocês... É uma das cenas finais do filme que o Wagner mostrou para vocês. Bom, então, essas imagens, esses padrões de EBSD, eles terão que ser interpretados, né? E por que a gente usa o padrão de EBSD? Porque, às vezes, uma liga, ela é composta de 2 ou mais fases, e sendo que algumas dessas fases, elas podem ser consideradas deletérias, né, prejudiciais à resistência do material. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma liga de titânio, em que essa liga apresenta 2 fases, a fase alfa, né,
pintada de vermelho, a fase beta de azul. Então, é justamente isso que o software de análise, né, vai fazer, vai transformar os padrões de ABCD, pintá-los, tá? Vão colorir essas imagens, e a partir de então a gente pode quantificar esses percentuais, né? Pode quantificar essas fases e saber se elas estão dentro das proporções necessárias para a boa qualidade do material. E assim, muitas das falhas, elas às vezes acontecem por conta da presença de percentuais não desejados de fases deletérias no material. A imagem que é gerada pelo MEV, ela é gerada em tons de cinza, então são os softwares de análise que vão colorir essas imagens de maneira artificial, de modo artificial, tá? Vamos seguir. Bom, o MEV é uma ferramenta muito poderosa, né? Ele pode gerar imagens morfológicas da amostra, ele gera imagens obtidas a partir de variações de composição química da amostra, ele pode fazer retiradas de amostras finas o suficiente, por exemplo, para serem analisadas no microscópio eletrônico de transmissão. Podemos observar, né, o que acontece com o material, com uma amostra, enquanto ela é aquecida ou resfriada. A gente pode analisar amostras úmidas no microscópio eletrônico de varredura. Um exemplo disso no setor elétrico são os papéis isolantes, que muitas vezes vêm embebidos em óleo. E se nós tivermos, então, no nosso microscópio eletrônico de varredura, uma câmara de vácuo, é possível, então, fazer análise desses papéis isolantes. Ver o que acontece com o material durante a aplicação de esforços mecânicos. Por exemplo, a gente pode fazer um ensaio de tração e, enquanto a gente está tracionando a amostra, ela pode ser observado o que acontece com ela com o microscópio eletrônico. Podemos fazer análises químicas semi-quantitativas, né? Utilizando o EDS ou o WDS. Podemos fazer estudos de comportamento de semicondutores usando o modo de catodoluminescência. Podemos ver, então, mapas de orientação cristalográficas dos grãos. Porém, o MEV não pode tudo, né? Como eu disse nos slides anteriores, o MEV não gera imagens em cores, né? Essa cor ela é adicionada artificialmente na imagem. Não podemos realizar imagens de amostras que estão imersas em água. Não podemos realizar imagens com segurança de moléculas carregadas, porque elas são móveis, aparecem para a gente móveis numa matriz, ou seja, se a gente precisar fazer um EDS, por exemplo, a gente pode apontar para uma região e, por conta dessa movimentação, está analisando outra região e aí o resultado sai errado. O MEV não é bom para quantificar a rugosidade, nós temos microscópios mais apropriados para isso, como é o caso do confocal laser. A medição envolvendo alturas, né, ou seja, o eixo Z da amostra também não pode ser feita. Geralmente, no MEV não podemos fazer experiências envolvendo líquidos ou reações químicas, porque podem gerar vapores que vão contaminar a coluna do MEV e danificar o equipamento. E a resolução do MEV ela não é suficientemente elevada para imagens de átomos individuais. A gente tem microscópios mais apropriados para isso. Bom, da minha parte era isso. Eu vou passar, então, de volta a palavra para o meu colega Wagner, tá? Que vai continuar essa apresentação. Pois bem, muito obrigado, Roberta. Vamos dar seguimento aqui, apresentando como que são obtidos os resultados, né? Como aparecem os resultados no MEV. Nesse primeiro aqui, eu apresento o resultado obtido pelo detector de elétrons secundários, os quais a gente percebe uma grande variação na profundidade da amostra. Ele dá uma resposta muito boa na topografia. Já os elétrons retroespalhados, eles também têm uma certa estimativa
da profundidade da amostra, mas só que o foco dele é justamente a variação na composição química. Aqui a gente pode verificar justamente os pontinhos das partículas presentes nessa outra partícula maior, com maior riqueza de detalhes. E o EDS, ele não é gerado imagem, essas imagens são obtidas pelos outros detectores, os quais são enviados para o software. Mas ele faz uma análise da composição química muito boa. Por exemplo, aqui a gente tem uma análise da composição química em linha, variando percentuais de dois elementos estudados. Os principais resultados são obtidos por uma forma de espectros, e a gente pode fazer uma análise tanto da linear como da área toda analisada, ou pontual ou regional. E aqui está a quantificação dos elementos químicos, desses elementos. A gente consegue fazer uma análise prévia da composição química da sua amostra, bem como um mapeamento de elementos. Cada um, obviamente, aqui está um pouco saturado, mas porque a gente selecionou mais elementos para ver a dispersão desses elementos ao longo da região analisada, certo? O microscópio, o CEPEL, conta com um microscópio de muito boa qualidade, de alto desempenho, que atende perfeitamente às necessidades do setor elétrico e de outros setores também, que venham nos procurar. Ele possui uma característica muito boa, que ele pode atuar tanto com alto vácuo quanto em baixo vácuo. Isso é uma aplicação muito adequada para quando a gente tem amostras que têm problema de condução, para materiais isolantes, como papéis de filtros de transformador, materiais poliméricos, etc. A gente não se aterrou muito a isso, mas desde já, porque os princípios de funcionamento são semelhantes, certo? Esse microscópio ele pode atuar tanto com um filamento de tungstênio quanto de hexaboreto de lantânio. E aqui, para quem nunca viu, aqui é onde fica a amostra. Sua amostra fica dentro de uma câmara. E dentro dessa câmara é que a gente encontra os detectores, e esse cilindro aqui vem a ser a saída do feixe de elétrons para decidir sobre a sua amostra. Na pontinha desse cilindro, não, perdão, desse cone, vem a estar o detector de elétrons retroespalhados. Já esse camaradinha daqui vem a ser o detector de elétrons secundários. Esse é o detector de EDS, e esse aqui é o detector de elétrons secundários a baixo vácuo. Ele tem que ter umas certas propriedades, até porque questão de ionização da sua amostra, enfim. E a partir de agora a gente quer mostrar um pouco desse equipamento, o porquê dele é tão importante para o setor elétrico. Pois bem, essa aqui foi uma solicitação, um pedido de uma empresa que administra uma planta de geração de energia elétrica no Brasil, que chegou pelo nosso laboratório de propriedades elétricas e magnéticas do Márcio Sente. Havia essa suspeita. Esse aqui é um fusível mecânico. Os fusíveis mecânicos, geralmente rompem por sobrecarga, para poder proteger componentes mais importantes de um determinado equipamento. Sendo que com as análises obtidas em neve, a gente conseguiu identificar um outro tipo de mecanismo, que vem a ser a fadiga. E aqui estão justamente as famosas estrias de fadiga que são observadas em análises de falha. E aqui essa superfície mostra as marcas de usinagem, que foram significativas, que contribuíram de uma maneira significativa para a nucleação do processo de fadiga. E o interessante é que a gente conseguiu ver dentro dessas trincas aqui as estrias de fadiga, de uma forma um pouco diferente da anterior, porque a anterior está com uma superfície que a gente chama amassada devido ao processo de operação do equipamento. Já aqui a gente conseguiu identificar umas superfícies logo no seu início. Isso dá muita satisfação, a gente tem um prazer realmente em observar. Quem é da área de metalurgia física sabe muito bem o que eu estou falando. Uma outra solicitação no CEPEL foi uma análise em um isolador polimérico, um núcleo de isolador polimérico. Ele é feito de fibra de vidro.
Havia-se a suspeita de que ele havia rompido por sobrecarga, mas não, as superfícies de fratura indicaram um outro tipo de mecanismo, o qual a literatura corroborou para afirmar que era por corrosão. Pode parecer estranho, mas é corrosão em material polimérico, sim. Existem estudos apontando para essa conclusão. Mais uma vez, o papel do CEPEL na tomada de decisão de uma empresa do setor elétrico. Em outro caso, vem a ser um estudo apontado num componente disjuntor que falhou. Havia essa suspeita que a falha havia sido provocada pelo início de um arco elétrico, até em regiões que a gente observa que estão com uma área fundida. Mas não, na verdade, um componente rompeu porque ele estava fragilizado. Aqui a gente verifica as áreas de clivagem que indicam fragilização do aço, que foi fragilizado pela presença de um determinado elemento. O CEPEL, ele tem uma área muito interessante, que vem a ser a área de corrosão, que é gerida pelo Ordini, ao qual a gente até agradece pela contribuição que ele deu, não só com as imagens, mas também com orientar na nossa apresentação, usar a ferramenta Tint. Em uma das áreas, eles estudam camadas de zinco aplicadas em aços carbono, que vem a ser os aços, que vem a ser, recebe uma nova nomenclatura com chamados aços galvanizados. Em que essa aqui é uma camada de zinco presente. E a gente pode observar várias fases entre elas, que são as camadas delta, eta, zeta. E aqui eu queria comparar as duas imagens obtidas, tanto por elétrons secundários, quanto por elétrons retroespalhados. Deixa eu botar o pontinho vermelho aqui, imitando minha amiga, chama mais atenção. E a gente compara as duas imagens. É importante frisar que os dois detectores, não é que um seja melhor que o outro. As informações, eles se completam. É importante o operador, o pesquisador, observar os resultados obtidos e tirar uma conclusão. A isso que está também a importância do CEPEL, não só na parte de infraestrutura, mas na qualificação do seu corpo técnico, dos seus colaboradores. Outro exemplo do setor de corrosão, que eles também estudam tintas aplicadas em substratos de aço carbono, tintas ricas em zinco. Aqui foram umas amostras, uma imagem obtida por detector de elétrons retroespalhados, da mesma seção, e já aqui com elétrons secundários, e aqui um mapeamento de elementos. E a gente pode ver que aqui, com maior precisão de detalhes, com maior riqueza de detalhes, as fronteiras justamente das partículas de zinco, coisa que aqui não é tão bem definida, mas a gente tem uma maior definição da profundidade do arrancamento de determinadas partículas. E já que o mapeamento, a gente consegue identificar perfeitamente onde está a camada de zinco no presente, as partículas de zinco presentes nessa camada de tinta após a sua cura. É importante frisar que o CEPEL também tem uma sinergia muito boa, por isso que a gente tem até um bom entrosamento entre diversas áreas do CEPEL, não só na metalurgia física. Aqui eu gostaria de demonstrar o detector de baixo vácuo. Já a amostra da esquerda, ela teve que ter um processo de metalização por ter sido obtida por alto vácuo. Já o da esquerda, com baixo vácuo, a gente não precisou recorrer a esse tipo. Para quem é da área, sabe que é necessário recorrer a um recobrimento para tornar a amostra condutora, para obter imagens de melhor qualidade, certo? E isso é uma vantagem, porque muitas de nossas pesquisas, muitos dos nossos atendimentos, atividades, venham utilizar materiais não condutores. O MEV, ele não só obtém imagens, mas a gente também pode fazer medições métricas. Aqui, por exemplo, vem a ser com uma medição de camada de espessura, partículas dispersas de um determinado material, uma microestrutura, e aqui umas lamelas de perlita. Aqui eu sei que fica difícil de ver, mas só para a gente ter o nível de
de sensibilidade do equipamento, essa medição aqui está na camada nano, está na escala nano. Então, a gente realmente conta com uma ferramenta muito eficiente, muito poderosa, como a minha amiga mencionou anteriormente. Ângulos, raios, enfim. O grupo de metalurgia, gerenciado pela pesquisadora Heloísa, ela atende muito a plantas termoelétricas, que utilizam aços que têm que ter uma certa resistência, operando em condições de fluência, para as condições de fluência. E esses aços, eles possuem precipitados ao longo de toda a sua microestrutura. Aqui, em comparação, essa imagem foi obtida em 1000 vezes, já aqui em 20.000 vezes, e a gente consegue ampliações bem maiores, tá? Mas essa ampliação a gente já conseguiu ver uma dispersão muito significativa dessas partículas, que venham a ser chamados de precipitados, certo? E coisa que a gente, muitas das vezes, teria que recorrer para um microscópio eletrônico de transmissão. Mas o MEV atende plenamente a essa necessidade, verificar a dispersão dessas partículas, então até em escala nano. Até. Uma outra necessidade apareceu para a gente, uma análise de falha de uma haste de queimador de uma planta de geração de energia elétrica. Apesar da gente verificar algumas regiões que tenham sido provocadas por fratura dútil, o aço, na maioria da parte dela, o material, na maior parte dela, rompeu por fragilização. A gente verifica uma região de clivagem, que foi provocado pelo mecanismo chamado fadiga térmica. E a gente até percebe aqui uma propagação de uma trinca ao longo da superfície de fratura. E aqui só exemplificar uma das aplicações do EDS. Nesse material tinha-se partículas de titânio e que foram facilmente caracterizadas pelo EDS, mostrando aqui o pico de titânio nesse material. Existem diversas outras aplicações, eu poderia fazer uma palestra só de aplicação desse microscópio para o setor elétrico. Eu quero informar somente que é constante a nossa pesquisa, o nosso atendimento às solicitações do Grupo Eletrobras. Estamos cada vez mais preparados, buscamos treinamento, a nossa gerência busca sempre estimular esse tipo de atividade, e tudo para poder atender melhor ao grupo, certo? Essas aqui são imagens aleatórias que a gente mostra de vários elementos, tecidos, materiais supercondutores, varistores, enfim. A fractografia é uma gama de aplicação muito grande. E a estrutura aqui dos nossos laboratórios é muito boa. Nós não temos só um microscópio eletrônico de varredura, como microscópios de transmissão, difratômetros de raio-x, análise química por luminescência, microscópios ópticos, microscopia, estereoscópio. Nós também realizamos ensaios mecânicos. Aqui é um caso, uma máquina de fluência, pirômetros. E, além disso, também preparação de amostras também, e ensaios não destrutivos, né, de ultrassom, videoscopia, etc. Enfim, estamos bem estruturados. Essas são as principais referências aos quais nós nos baseamos para desempenhar essa palestra. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço enormemente a atenção de vocês. Mais uma vez, eu agradeço os diretores do CEPEL, o doutor Amilcar, a doutora Consuelo, o doutor Maurício, e principalmente o doutor Sino, bem como o nosso chefe, o Alberto Junqueira, por ter estimulado e apoiado a essa iniciativa de mostrar um pouco mais do nosso trabalho.